Você já se perguntou o que realmente acontece na casa ao lado? O que seus vizinhos fazem quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta da noite? Pode ser que você nunca saiba. Ou, pior ainda, pode ser que você descubra tarde demais. Stella, uma mulher de 40 anos, decidiu recomeçar sua vida depois de um divórcio. Ela se mudou para um novo apartamento em um bairro popular de Nova York, tentando encontrar paz após o fim de uma relação que a deixou marcada. Mas logo ela começa a perceber algo estranho no prédio onde mora. Seu vizinho, um homem recluso que mal sai de casa, parece estar sempre por perto, observando-a à distância. Ela não sabe, mas esse homem guarda segredos sombrios e a sensação de estar sendo vigiada pode ser apenas o começo de algo muito mais aterrador. Inscreva-se no nosso canal agora e ative as notificações e acompanhe até o fim, porque o que está acontecendo neste prédio não é uma simples obsessão. É um jogo psicológico mortal, e Stella está prestes a descobrir até onde essa loucura pode chegar. O verdadeiro terror está apenas começando. Após o divórcio, Stella está tentando encontrar um novo rumo para sua vida. Aos 40 anos, ela se muda para um apartamento em um bairro popular de Nova York, afastando-se de tudo o que lembra seu passado. A cidade vibrante, com seus bares lotados e ruas movimentadas, oferece uma fuga perfeita para quem deseja recomeçar. Nos primeiros meses, Stella começa a se permitir novas experiências. Ela se matricula em uma aula de yoga, faz algumas amigas no trabalho e, à noite, vai a bares e cafés, onde as conversas e risadas a ajudam a esquecer. O lugar novo, com seu ar de mistério e sua movimentação incessante, a faz sentir-se viva novamente, como se estivesse se redescobrindo. Ela começa a ir a um bar de jazz local nas noites de sexta-feira, um lugar aconchegante, onde as pessoas são acolhedoras e as músicas ao vivo a fazem esquecer um pouco da solidão. Stella se sente bem, talvez pela primeira vez em muitos anos, sem as pressões de um casamento fracassado. Ela conhece alguns homens e mulheres, alguns de uma noite só, outros com os quais cria uma amizade mais sólida. Eles falam sobre tudo: os encontros casuais, as frustrações com a vida e, claro, as coisas que ela nunca contava para ninguém. Numa dessas noites, enquanto conversa com uma nova amiga, ela diz: "Nunca imaginei que aos 40 anos estaria sozinha, tentando descobrir quem sou sem a sombra de alguém ao meu lado." Mas enquanto Stella se adapta ao novo ritmo de vida, começam a surgir pequenos sinais de que algo não está certo no prédio onde ela mora. São detalhes sutis, quase imperceptíveis, mas que começam a incomodá-la. Ela ouve sons estranhos à noite, passos no corredor quando ninguém mais está lá, portas que se abrem e se fecham em horários impossíveis, mas ela tenta ignorar. Depois de tantos anos de um casamento onde a ansiedade e o medo estavam sempre presentes, Stella tenta convencer a si mesma de que essas pequenas coisas não são motivo para preocupação. Ela se apega à rotina que está criando. Durante o dia, sai para caminhar pelo bairro, aproveita as lojas e os parques e à noite se encontra com os novos amigos para beber, rir e dançar. A nova vida parece estar tomando forma de uma maneira que ela nunca imaginou e, por um momento, Stella sente que está finalmente livre. Entretanto, uma noite, enquanto estava voltando de uma dessas saídas, ela percebe algo estranho. Ao passar pelo corredor do prédio, ela vê uma porta entreaberta. Não é uma porta qualquer, é a porta do vizinho, o homem recluso que mora ao lado. Até então ela não tinha prestado muita atenção nele, mas naquela noite algo a faz parar. Ela hesita. Ele sempre foi uma presença discreta, mas a porta entreaberta, algo em sua intuição, diz que ele não é apenas um simples solitário. Mas ela segue em frente, sem questionar muito. Ela está se acostumando a pensar que a cidade e a vida estão se tornando menos assustadoras. Nos dias seguintes, porém, algo muda. Stella começa a se sentir vigiada, como se alguém estivesse observando cada passo seu. Ela se encontra repetidamente olhando para a janela do vizinho, sentindo que ele pode estar ali, no escuro, esperando por algo. As ruas vibrantes e os bares cheios de risos não conseguem mais afastar a sensação de desconforto que se instala em sua mente. Nos dias seguintes, apesar da crescente sensação de que algo estava errado, Stella segue sua vida. Ela se apega à rotina que está começando a construir. Vai a bares com os amigos, participa de eventos no bairro e começa a conhecer homens de forma casual, buscando uma nova conexão,
algo que a faça esquecer as sombras do seu passado e da sensação de vigilância que a cada dia parecia mais distante, mas nunca completamente ausente. Stella começa a sair com um homem chamado Adam, um colega de trabalho que tem o sorriso fácil e uma atitude descontraída. Eles se encontram em bares e cafés, e ele é o tipo de pessoa que a faz rir, esquecendo por algumas horas as incertezas de sua vida. Ela sente uma atração por ele, mas ainda está guardada, como se parte de seu coração estivesse ainda preso em um lugar onde ela não queria estar. Mesmo assim, ela decide se permitir viver algo novo, ainda que com cautela. À noite, depois de um encontro agradável com Adam, ela volta para o seu apartamento, ainda se perguntando se está fazendo a coisa certa ao abrir o coração para alguém novamente. Ela se força a não pensar no vizinho, que ainda permanece uma sombra em seus pensamentos, mas já não o observa mais tanto quanto antes. Sua mente parece querer focar na possibilidade de algo mais leve, mais simples, mas o desconforto persiste, sempre ali, no canto de sua consciência. Ela começa a sair mais, como se estivesse tentando preencher um vazio com pessoas e novos momentos. Durante uma noite em um bar, ela conhece outro homem, James, que trabalha como fotógrafo. Eles conversam sobre viagens, sobre lugares que ele já visitou, e Stella se encanta com o charme despreocupado dele. James é gentil e está muito interessado nela, algo que a faz se sentir desejada de novo. Devido à intensa atração entre eles, começam a se encontrar regularmente, trocando histórias e rindo das ironias da vida. James a faz se sentir especial, e após algumas semanas, eles começam a namorar. Ele se mostra um homem atencioso, carinhoso e presente, algo que Stella não experimentava há muito tempo. Enquanto a relação com James se fortalece, Stella tenta deixar de lado os medos que a perseguem. Ela ainda sente o olhar do vizinho em sua janela, ainda percebe os sons estranhos nos corredores do prédio, mas ela evita dar atenção a isso, tentando não deixar essas sensações interferirem em sua vida. Ela se diz a si mesma que está exagerando, que talvez esteja apenas projetando seus medos do divórcio na nova realidade que está construindo. James, por outro lado, a acolhe de uma maneira que Stella não sabia que precisava. Ele é o tipo de pessoa que a faz se sentir segura e compreendida. Ele está sempre lá quando ela precisa, com suas palavras reconfortantes e seu jeito atencioso. Nas noites em que se encontram, ele a faz rir e a faz se sentir protegida. Ele representa para Stella a promessa de um novo começo, alguém em quem ela pode confiar. Mas em uma noite especialmente quieta, enquanto estavam em seu apartamento após um jantar, Stella finalmente se abre com James sobre seus medos. James, eu não sei como te dizer isso, mas eu sinto que estou sendo observada, sabe? Não é só um sentimento. É como se estivesse sendo vigiada o tempo todo. Não é paranoia, é real. Eu vejo aquele homem no meu prédio, o vizinho. Ele sempre parece estar lá, na janela, olhando para mim. Mesmo quando não estou olhando, eu sinto o olhar dele. E os sons no corredor, o silêncio estranho. Eu não sei. Acho que estou ficando louca. James a observa por um momento, seu olhar atento e tranquilo. Ele toma sua mão com suavidade e a abraça. Você não está ficando louca, Stella, eu entendo. Esse tipo de coisa pode ser realmente perturbador, especialmente quando estamos tentando reconstruir nossas vidas. Mas você tem que saber que não está sozinha. Eu estou aqui para você. Stella sorri um pouco aliviada, mas ainda com a sensação de que a situação está mais complexa do que ele pode entender. Ela tenta afastar os pensamentos, mas algo dentro dela não a deixa seguir em frente de forma tranquila. O tempo passa e, apesar de tudo, parece estar indo bem. No entanto, aos poucos, Stella começa a perceber que James tem comportamentos que a incomodam. Ele às vezes é evasivo, saindo de casa sem dar explicações claras sobre onde vai ou o que está fazendo. Preciso resolver umas coisas. Volto logo, ele diz, sempre sem dar maiores detalhes. Em algumas ocasiões, ele sai tarde da noite, e Stella se pega questionando por que ele não é mais aberto sobre suas atividades. A confiança que ela sente por ele começa a se enfraquecer, mas ela tenta ignorar essas pequenas falhas, convencendo-se de que está apenas sendo paranoica. Afinal, James nunca demonstrou nada de suspeito, e ela quer acreditar que está reconstruindo sua vida com alguém em quem pode confiar.
A sensação de desconforto se intensifica. Stella começa a questionar se está sendo irracional, mas algo em seu instinto não consegue afastar a sensação de que há algo sendo escondido. Ela tenta falar sobre isso com ele em várias ocasiões, mas James sempre a tranquiliza, dizendo que está apenas ocupado com seu trabalho ou com algumas questões pessoais. E apesar dessas respostas vagas, ela não consegue afastar a ideia de que ele está se distanciando aos poucos, como se houvesse algo que ele não queria revelar. Nas semanas seguintes, enquanto ela tenta se concentrar em sua vida, há algo mais que começa a incomodá-la. De tempos em tempos, ela vê no noticiário local histórias sobre mulheres que desapareceram à noite, sempre em lugares como bares e clubes da cidade. E de maneira desconcertante, uma dessas notícias menciona um bar de jazz no qual Stella já esteve algumas vezes. Um local acolhedor onde ela costumava ir para relaxar e esquecer as dificuldades. Um desaparecimento recente, uma mulher na faixa dos 30 anos, que foi vista pela última vez naquele bar, faz com que a inquietação de Stella se intensifique. Ela se lembra de várias noites lá, rindo com novos amigos, e começa a associar aquelas risadas com uma sensação de desconforto. O bar parecia seguro, mas agora, ao assistir àquela notícia, ela se pergunta se o lugar, de alguma forma, está conectado a algo muito mais sombrio. Em outro dia, o noticiário menciona mais um caso. Uma mulher desaparecida, novamente em um bar de jazz. As autoridades não sabem o que aconteceu, mas as vítimas têm algo em comum. Todas foram vistas em lugares frequentados por pessoas que, de alguma forma, se encaixam no perfil de Stella. Mulheres que recentemente passaram por separações ou que estavam tentando recomeçar suas vidas, morando sozinhas. Cada história parece ecoar em sua mente, tornando-a mais ciente do quanto ela se encaixa nesse perfil. O medo começa a se infiltrar nos seus pensamentos e ela começa a se perguntar se ela está, de alguma forma, sendo observada, como as mulheres dessas notícias. Ela tenta ignorar os sinais, tentando não deixar que essas notícias interfiram em seu dia a dia. Mas cada vez que o telefone toca, ou quando James sai à noite sem dar explicações claras, ela sente como se estivesse entrando em um pesadelo que não pode mais controlar. As mulheres desaparecidas, o bar de jazz, o comportamento estranho de James, tudo começa a se misturar, criando uma teia de mistérios que a mantém acordada à noite, se perguntando se, de alguma forma, ela também está se tornando uma vítima. Naquela mesma noite, Stella estava em seu apartamento, imersa em pensamentos enquanto olhava pela janela, perdida nas luzes distantes da cidade. As últimas notícias sobre o desaparecimento das mulheres ainda estavam frescas em sua mente, misturando-se com os estranhos sentimentos de inquietação que ela não conseguia mais ignorar. Mesmo com James ao seu lado, seu comportamento evasivo a incomodava, mas ela tentava se convencer de que estava exagerando. Talvez estivesse apenas cansada, se deixando dominar por medos irracionais. Então, de repente, o som da campainha a interrompe. Ela levanta-se rapidamente, sentindo um leve aperto no peito. Quem seria? Pensa, surpresa, já que não esperava ninguém naquela noite. Os passos ecoam pelo pequeno corredor do apartamento e o som da campainha parece aumentar o peso da tensão no ar. Com uma leve hesitação, Stella vai até a porta e, ao abrir, encontra um homem de meia idade com o rosto sério e um olhar intenso. Ele usa um casaco velho, como se estivesse ali para algo mais do que apenas uma visita casual. "O senhor está procurando por alguém?" ela pergunta, com uma leve desconfiança na voz tentando disfarçar a inquietação que sente. O homem se apresenta sem demora. "Boa noite, senhora Stella. Meu nome é Mark Dawson, sou detetive. Trabalho com investigações particulares e estou quase me aposentando. Desculpe invadir sua noite, mas preciso conversar com você sobre algo importante." Stella, ainda um pouco desconcertada, observa o homem. Ele tem um ar experiente, como alguém que já viu muito em sua vida, mas seu olhar também é pesado, como se carregasse um segredo. Sem saber o que fazer, ela dá um passo para o lado e o convida a entrar. "Claro, entre." "O que aconteceu? Há algum problema?" O detetive entra com um gesto firme, sem hesitar. Ele fecha a porta suavemente atrás de si e Stella, nervosa, observa seus movimentos. A seriedade de sua postura faz com que ela se sinta desconfortável. Ele tira o chapéu e ela percebe que suas mãos, embora calmas,
estão levemente trêmulas. Ele parece estar controlando algo, mas o que exatamente ela ainda não sabe. Não sei se você tem acompanhado as notícias, mas algo perturbador tem acontecido na cidade. Mulheres desaparecendo. Algumas muito próximas de onde você mora. Ele começa, sua voz grave, sem pressa. Stella engole em seco, sentindo um nó na garganta. Era algo que ela temia, e o fato de ele mencionar as mulheres desaparecidas a faz estremecer. Você pode não saber disso, mas o seu vizinho, o Sr. Harlan, ele foi investigado no passado por comportamentos estranhos, queixas, pequenas denúncias, nada conclusivo. Mas eu venho observando algo que pode ser mais do que parece. Ele tem um histórico perturbador. Stella sente um arrepio. Suas mãos começam a suar. O Sr. Harlan? Ela pergunta, tentando manter a calma, embora sua voz traísse o leve tremor de medo. O vizinho aqui do lado? Mark Dawson a observa por um momento, como se estivesse avaliando a melhor forma de continuar. Sim, senhora. Ele é o homem que mora no seu andar. Muitas vezes ele foi visto entrando e saindo, com comportamentos estranhos, especialmente à noite. Algumas testemunhas relataram que ele sempre evitava olhar diretamente para as pessoas, como se estivesse tentando esconder algo. Nunca houve uma prova concreta, claro, mas eu não posso ignorar a sensação de que ele está envolvido em algo muito mais sério. Stella dá um passo para trás, sentindo o peso das palavras do detetive afundando em sua mente. Harlan sempre foi uma presença estranha, mas nunca imaginou que ele pudesse estar conectado a algo tão terrível. Ela tenta se recuperar do choque, mas a sensação de ser observada se torna ainda mais forte. Mark Dawson percebe a reação de Stella e continua, sua voz ainda mais séria, como se a advertisse de um perigo iminente. Eu comecei a fazer algumas conexões, Stella. Conexões entre o comportamento do Sr. Harlan e outros desaparecimentos. Mulheres como você, recém-separadas, tentando recomeçar suas vidas, morando sozinhas. Você faz parte de um perfil que ele tem, ou no mínimo, que ele parece observar. E eu não estou falando apenas de observação passiva. Algo mais está acontecendo, e você precisa ficar atenta. Stella, atordoada, tenta processar as palavras do detetive, mas as imagens começam a se formar em sua mente. O olhar furtivo de Harlan, os passos suspeitos pelo corredor, o silêncio estranho nas noites em que ela estava sozinha. Ela engole em seco, mas não consegue falar por um momento. A ideia de ser observada, de ser parte de algo tão sombrio, começa a se tornar uma realidade aterrorizante. Percebendo a reação de Stella, ele coloca uma mão gentilmente em seu ombro, tentando acalmá-la. Eu sei que isso é difícil de ouvir, mas eu não vim aqui apenas para lhe dar más notícias. Eu vim para alertá-la. Harlan é um homem perigoso, Stella, e se você não tomar cuidado, pode acabar como as outras mulheres. Eu tenho a impressão de que ele está esperando o momento certo para agir. Stella sente as palavras do detetive como um soco no estômago. Ela, que tentava viver uma vida normal, que pensava que estava começando a se reerguer, agora se vê no centro de um mistério horrível. Sua casa, que deveria ser um lugar de segurança, agora se torna uma prisão. O peso das palavras de Dawson a afasta do que ela conhecia, empurrando-a para um abismo de insegurança. O detetive observa Stella em silêncio, aguardando sua reação. Ela, por sua vez, sente uma mistura de medo, raiva e incredulidade. O que eu faço? Ela pergunta finalmente, sua voz mais fraca do que gostaria que fosse. Fique atenta, ele responde, simples, mas firme. Você já deu o primeiro passo. Você está ciente do que pode acontecer. Agora, observe, mas nunca vá sozinha onde ele pode ver. Fale com alguém sempre que ele se aproximar. Eu estarei por perto, mas não posso fazer muito mais sem provas sólidas. É uma questão de tempo. Ele se levanta lentamente, parece que está prestes a sair, mas antes de deixar o apartamento, ele se vira para Stella e diz, com um tom sério, eu sei que você tem dúvidas, Stella, mas eu só te pedi uma coisa, fique segura. Ele está mais perto do que você imagina. Com isso ele sai, deixando Stella sozinha, perdida em uma espiral de pensamentos aterradores. Ela fecha a porta devagar, tentando processar tudo o que acabara de ouvir, mas as palavras do detetive ecoam em sua mente, amplificando seu medo. Na manhã seguinte, Stella acorda com um peso no peito.
a visita do detetive ainda ecoando em sua mente. Cada palavra que Mark Dawson lhe disse se repete incessantemente, como um eco que não a deixa em paz. Ela sente como se estivesse à beira de um abismo, onde sua realidade começa a se distorcer. A noite anterior, com sua carga de tensão e mistério, ainda a assombra. O comportamento de seu vizinho, o Sr. Harlan, nunca mais parecerá o mesmo, e a ideia de ser uma potencial vítima a persegue como uma sombra indesejada. Quando James chega para o café da manhã, Stella já está sentada à mesa, mexendo distraidamente na xícara de café, tentando ordenar seus pensamentos. Ele sorri ao vê-la, mas não consegue esconder uma leve preocupação no olhar. Ele sabe que algo está diferente, mas não sabe o que exatamente. Ela não perde tempo e decide falar o que está em sua mente. James, o detetive, Mark Dawson, ele veio até meu apartamento ontem à noite. Ela pausa, sentindo um nó na garganta, tentando entender como colocar em palavras o turbilhão de sentimentos. Ele me disse que o meu vizinho, o Sr. Harlan, está sendo investigado, que ele tem um histórico perturbador, algo sobre desaparecimentos, comportamentos estranhos. Eu não sei o que pensar. James a observa com atenção, mas sua expressão não parece condizer com a gravidade da situação. Ele se recosta na cadeira, tentando parecer calmo, como se fosse apenas mais um exagero. Stella, esse detetive claramente tem algum tipo de ideia errada sobre o seu vizinho. Eu conheço o Sr. Harlan. Ele é excêntrico, sim, mas nunca foi nada disso. Acho que ele está apenas tentando assustar você. Não tem motivo para se preocupar. A resposta de James a atinge como um balde de água fria. Stella sente um calafrio na espinha, mas tenta não deixar transparecer a dúvida crescente. Mas e os desaparecimentos? Ele estava falando de mulheres. Mulheres que desapareceram em lugares que eu frequento. Em um bar de jazz, James. Eu já estive lá várias vezes. A última frase sai quase como um sussurro, como se ela tivesse medo até de dizer isso em voz alta. James parece ficar momentaneamente em silêncio, como se estivesse processando as palavras dela. Mas logo ele dá um sorriso forçado, tentando desviar a conversa para algo mais leve. Você está sobrecarregada com tudo isso. Eu sei que a situação do seu divórcio foi difícil, mas você precisa tentar relaxar. Não deixar essas coisas tomarem conta de você. Stella sente seu coração apertar. Ela olha para ele, tentando encontrar algo em seus olhos, uma expressão de preocupação genuína, mas tudo o que encontra é uma calma desconcertante, quase uma indiferença. O sorriso dele, que antes a fazia sentir-se segura, agora parece uma máscara, uma fachada cuidadosamente construída. Ela não consegue mais ignorar a sensação de que há algo nele, algo que não se encaixa. Ela tenta respirar fundo, tentando afastar a onda crescente de paranoia que ameaça tomar conta de sua mente. Mas, por mais que tente se convencer de que está sendo excessivamente cautelosa, algo em sua intuição diz que ela não pode simplesmente ignorar o que o detetive lhe revelou. A sensação de que algo está errado com seu vizinho se intensifica, e agora ela começa a ver o comportamento de James com outros olhos. Ele, o homem em quem ela começou a confiar, parece distante, até evasivo. Há algo nos gestos dele, na forma como ele evita certos tópicos, nas pequenas mentiras não ditas que a deixam desconfortável. Ela começa a se perguntar se talvez James saiba mais do que está dizendo, e se o detetive Dawson está certo sobre algo que ela nunca imaginou. Nos dias seguintes, a sensação de desconforto de Stella não desaparece. Pelo contrário, ela só aumenta. Ela tenta ignorar os pensamentos que a assombram, tenta se concentrar em sua vida com James, mas algo sempre parece fora de lugar. Ela o observa com mais atenção agora, e o comportamento dele começa a parecer mais estranho a cada dia. Quando ele sai de casa, a sensação de que ele está escondendo algo se torna insuportável. Ele sempre se mostra evasivo, voltando para casa tarde, como se estivesse sempre com pressa, ou como se tivesse algo que não podia contar. Ela tenta confrontá-lo novamente, mas ele sempre tem uma desculpa, algo vago e difícil de entender. Ele diz que tem que resolver questões de trabalho ou que estava ajudando um amigo, mas nunca dá detalhes. No começo, Stella queria acreditar nele, mas agora ela não pode mais ignorar a sensação de que ele está distanciado, escondendo algo importante. Um dia, ela está na casa dele,
E enquanto ele está fora buscando um café para eles, Stella decide tomar uma atitude. Ela começa a procurar mais sobre o passado de James, algo que nunca havia feito antes, completamente absorvida pela ideia de que ele, de alguma forma, poderia estar envolvido com seu vizinho, o Sr. Harlan. Ela começa a buscar pistas em sua casa, procurando algo que a ajude a entender melhor quem ele realmente é. Ela encontra um velho álbum de fotos que James deixou em uma das prateleiras. Curiosa, ela começa a folhear as páginas e algo a faz parar. Em uma foto antiga, um jovem James está ao lado de um homem mais velho, o Sr. Harlan. Eles estão sorrindo, lado a lado, em um jardim. Stella sente um choque profundo, o estômago se contraindo. Não havia dúvida de quem era aquele homem na foto. Ela olha fixamente para a imagem, sentindo o peso da verdade se instalando dentro de sua mente. James nunca lhe falou sobre isso. Nunca mencionou que era neto de Harlan. Ela segura a foto com as mãos trêmulas, tentando processar o que isso significa. Ele nunca mencionou a relação com o vizinho, o homem de quem ela sempre teve medo, e agora isso a faz questionar tudo o que ela pensava saber sobre ele. A sensação de ser observada volta com força total. Ela olha para o relógio. James ainda não voltou. Cada minuto parece uma eternidade, enquanto ela tenta juntar as peças desse quebra-cabeça macabro. As palavras do detetive ecoam em sua mente. Fique atenta. Harlan está mais perto do que você imagina. Mesmo apavorada com a descoberta, ela se recompõe. Toma o café que ele trouxe e depois se despede e sai. Afinal, ela precisava ir trabalhar. O dia foi angustiante, mas finalmente termina e ela volta para a casa dele. Naquela noite, Stella não consegue mais esconder a dúvida. Ela o encara com os olhos arregalados, segurando a foto entre as mãos. James, eu encontrei isso, ela diz, a voz mais fria do que ela gostaria. Você nunca me contou sobre o Sr. Harlan. Nunca me disse que ele era seu avô. James parece se atrapalhar por um momento, a expressão dele mudando de surpresa para uma leve inquietação. Ele respira fundo, tentando manter a calma, mas há algo em seu olhar que agora Stella não pode ignorar. Stella, não é o que você está pensando. Eu não queria te contar porque eu sabia que isso iria te assustar. Meu avô, ele sempre foi uma pessoa complicada. A forma como ele fala é evasiva, como se estivesse procurando as palavras certas, mas nenhuma delas parece verdadeira. James, Stella diz, a voz tremendo de raiva e medo, eu preciso da verdade. Agora. James se aproxima dela, tentando pegar sua mão, mas ela se afasta. Ele a olha com um misto de culpa e desesperança. Eu não queria que você soubesse. Não queria que você se envolvesse nisso. Eu sempre soube o que meu avô fazia, Stella. Eu cresci vendo as coisas que ele fez e eu não tive coragem de me distanciar dele, porque ele sempre teve controle sobre mim. Ele me envolveu nas coisas que ele fazia. Eu sabia, mas eu não podia sair. Ele me ameaçava. Stella sente um peso nas palavras dele. A realidade do que ela está ouvindo começa a se moldar em sua mente. Você sabia de tudo, James? Você sabia que ele era um assassino? Que ele fazia coisas horríveis e ainda assim você ficou ao lado dele? James não consegue olhar para ela nos olhos, e isso é tudo o que Stella precisa saber. Ele abaixa a cabeça, uma lágrima escorrendo por sua face, e ela sente o peso de sua culpa, como se fosse algo palpável. Ela está paralisada, seu coração batendo acelerado enquanto ele tenta encontrar palavras, mas nenhuma parece ser suficiente para expressar a verdade. Eu não sei o que fazer, Stella, ele diz, a voz rouca de arrependimento e medo. Eu não podia fugir, não sabia como, mas quando você entrou na minha vida, eu pensei que poderia mudar. Eu pensei que poderia ser alguém diferente, mas eu estava tão envolvido nas mentiras dele que não sabia como me libertar. Stella fica imóvel, tentando processar suas palavras, tentando entender o que ele realmente está dizendo. O que ela ouviu não faz sentido. O homem em quem ela acreditou, com quem ela começou a construir um futuro, agora estava confessando algo que parecia impossível. A dor de ouvir isso toma conta dela, e ela não consegue mais disfarçar o choque. Ele, o homem com quem ela se apaixonou, o homem com quem ela achou que poderia se reerguer, tinha se tornado parte do pior pesadelo de sua vida. James, percebendo que ela está em silêncio, continua. Eu sei que você vai me odiar agora, Stella, mas eu preciso ser honesto com você.
Eu dei continuidade ao que meu avô fazia. Eu participei, estive lá, vi tudo e ajudei ele. Mas não foi como você imagina. Ele me ensinou a fazer tudo de maneira sorrateira, a enganar, a manipular. E eu comecei a fazer parte disso. As mulheres, todas elas, as que desapareceram. Você não sabe, mas você era uma delas, Stella. Você estava no meu radar. As palavras dele parecem perfurar a realidade que Stella conhecia. Ela dá um passo atrás, como se tivesse sido fisicamente atingida. O quê? Ela sussurra, quase sem conseguir acreditar no que ouve. Você me viu como uma vítima? James fecha os olhos, como se tentasse se afastar de suas próprias palavras. Sim, Stella. Você estava na lista. Eu não queria fazer isso, mas você se encaixava no que ele procurava. Mulheres sozinhas, começando de novo. Eu te observei por um tempo antes de nos conhecermos. Eu sabia que você estava vulnerável, que estava tentando recomeçar. E antes de você entrar na minha vida, eu estava disposto a seguir o que meu avô fazia, a continuar com tudo isso. Stella sente o mundo desabar ao seu redor. O ar parece faltar em seus pulmões, e ela fica paralisada, sem palavras. James, com a cabeça baixa, tenta explicar. Mas eu juro, Stella, você foi diferente. Eu te vi, e com o tempo, comecei a me apaixonar por você. Eu não queria mais continuar com isso. Você não fazia parte desse jogo sujo. Eu tentei. Tentei me afastar do que meu avô fazia, tentei ser alguém melhor por você. Eu juro, nunca faria mal a você. Nunca. Ele dá um passo em direção a ela, mas Stella recua, sentindo a repulsa tomar conta de seu corpo. Você me usou, James? A pergunta sai baixa, quase um sussurro, como se ela não fosse capaz de acreditar no que ele está confessando. Não, ele responde desesperado. Não foi assim. Eu me apaixonei por você. Eu queria mudar. Eu queria te salvar, Stella, mas eu estava tão preso ao meu avô, às coisas que ele me ensinou. Eu me senti sem saída, como se não tivesse mais controle sobre nada. Você foi a única coisa boa na minha vida. Eu só queria ser digno de você. Mas Stella não consegue ouvir mais. O que ele está dizendo não muda a realidade de sua traição. Ele a enganou, a usou como parte de um ciclo de destruição e sofrimento, e agora ela não consegue mais vê-lo como o homem que ela amava. Ela o observa, sem conseguir mais disfarçar a dor e o nojo que sente. Você não pode me pedir para perdoar isso, James. O que você fez, o que você escondeu de mim, não tem volta. James a observa com desespero nos olhos, tentando se aproximar mais uma vez, mas ela o impede, levantando as mãos pedindo distância. Eu não posso mais. Eu preciso sair. Tudo isso, não é quem eu sou. Ela respira fundo, as lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto dá um passo atrás em direção à porta. Ela não sabe mais o que fazer com ele, com tudo o que foi revelado. Não importa o quanto ela tenha se apaixonado, a verdade é mais forte do que qualquer sentimento que ela tinha. E a verdade é que ele estava envolvido em algo muito mais sombrio do que ela poderia imaginar. E agora, sua vida poderia estar em risco. Eu preciso ir, ela diz finalmente, sua voz tremendo, mas firme. Fique longe de mim, James. Ele fica ali parado, impotente, enquanto ela sai pela porta, deixando para trás o homem que ela pensou conhecer, mas que agora era um completo estranho para ela. Stella saiu do apartamento de James com o coração pesado, a mente cheia de dúvidas e o espírito despedaçado. Ela caminhava pela rua sem rumo, tentando processar tudo o que ouvira e vivenciara. O sol começava a se pôr, lançando uma sombra dourada sobre a cidade, mas ela não conseguia se sentir aliviada. A verdade sobre James a perseguiu enquanto ela caminhava pelas ruas, sua mente tentando entender como a pessoa que ela amava podia ser parte de algo tão macabro. Ela estava tão envolvida nas próprias emoções que mal percebeu quando passou pelo bar de jazz, o mesmo bar onde tantas mulheres haviam desaparecido, o lugar que ela uma vez achou seguro, agora tão manchado de terror. Enquanto ela refletia sobre tudo o que havia acontecido, o som de sirenes se aproximava, crescendo cada vez mais alto, até que elas pararam em frente ao prédio onde James morava. O barulho da polícia foi o suficiente para fazer Stella parar em seu caminho. Ela olhou em direção ao prédio e viu vários carros da polícia estacionados ao lado da entrada.
O coração dela disparou enquanto ela se aproximava lentamente. Ela ainda não sabia como se sentia em relação a James. Se amava, se odiava, se sentia pena dele. Mas, naquele momento, ela não podia negar que estava curiosa. Ela se aproximou ainda mais, até estar a poucos metros da porta do prédio. Então, foi quando ela viu Mark Dawson, o detetive, saindo do prédio com um olhar sombrio. Ele a viu e parou, fazendo um gesto para que ela se aproximasse. O rosto dele, normalmente sério, estava mais grave do que nunca. "Estela, eu preciso falar com você", disse ele, sua voz grave. Ele estava ofegante, como se a situação estivesse prestes a se resolver de forma drástica. Ela olhou para ele, atônita, e hesitou por um momento. "O que está acontecendo?" Mark a observou por alguns segundos, como se estivesse procurando as palavras certas para falar. Eu sabia que ele estava envolvido, Estela, mas eu precisava de mais provas. Precisava encontrar algo que comprovasse o que estávamos investigando." Ele fez uma pausa, olhando para o chão visivelmente perturbado. "James está sendo preso, Estela. Ele é o responsável pela morte da última mulher que desapareceu, aquela que foi vista pela última vez no bar de jazz." Estela sentiu um arrepio atravessar seu corpo. As palavras de Mark pareciam distantes, como se ela estivesse em um pesadelo, incapaz de compreender totalmente a gravidade do que ele estava dizendo. "O quê? Não, isso não pode ser. James, não. Não pode ter feito isso." O detetive deu um passo à frente com uma expressão sombria. "Eu queria que não fosse verdade também, mas ele estava envolvido em tudo isso. E não foi só a última vítima. Ele ajudou a esconder as provas. E quando você entrou na vida dele, ele foi incapaz de seguir em frente. Mas as coisas não mudaram de verdade. Ele continuou os crimes do avô, Estela. Ela mal conseguia respirar. Então ele me usou? Eu fui parte disso? Ele estava me observando como todas as outras mulheres. Sim, mas ele nunca teve a intenção de te machucar, Estela. Ele se apaixonou por você. Foi isso que o fez parar de alguma forma. Mas ele já estava tão profundamente envolvido naquilo. Foi uma questão de tempo até que ele fizesse algo irreversível. E quando a última mulher desapareceu, ele não teve escolha. Ele não podia mais esconder. Antes que ela pudesse responder, um grupo de policiais apareceu na porta do prédio, com James algemado, sendo conduzido para um dos carros. Seus olhos estavam vazios, e ele parecia mais uma sombra de si mesmo, desorientado e derrotado. Estela sentiu uma dor no peito, como se o próprio ar tivesse sido arrancado de seu corpo. Ela observou James sendo levado, mas algo em seu olhar agora estava claro. Ele não era o homem que ela imaginava. O detetive a observou em silêncio. "Nós conseguimos provas suficientes para prender ele, mas ele não estava sozinho." Estela olhou para Mark confusa. "Como assim?" Ele não era o único envolvido. O Sr. Harlan, o avô dele, ele estava por trás de tudo. Ele manipulou James por anos, e agora, com a prisão de James, finalmente conseguimos reunir as evidências necessárias para levá-lo a um asilo. Ele está moribundo e ninguém sabia. A ficha finalmente caiu. O Sr. Harlan, o homem estranho que ela havia temido, estava sendo levado também. Ele já estava em um carro da polícia. Ele parecia desorientado, mas ao mesmo tempo, uma expressão de controle permanecia em seu olhar. O homem que por tanto tempo tivera seu nome associado ao medo e ao mistério, agora estava sendo afastado de sua própria casa, enviado para um asilo. Estela sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, alívio e uma sensação estranha de fechamento. O ciclo de terror estava se encerrando, mas não sem antes destruir tudo o que ela conhecia. O detetive, percebendo o que ela estava pensando, disse: "Eu sei que isso não apaga o que aconteceu, Estela. Mas pelo menos agora sabemos que ele não vai mais causar dor a ninguém." Estela ficou em silêncio, olhando para o carro da polícia levando o Sr. Harlan. Ela sentiu como se tivesse sido arrastada por um vendaval de verdades e mentiras, como se sua vida inteira tivesse sido construída sobre uma fundação de engano. Ela sabia que sua jornada ainda estava longe de terminar, mas naquele momento, ela sentiu que finalmente havia algum tipo de justiça, mesmo que o preço tenha sido alto demais. Enquanto os carros se afastavam, ela deu um passo atrás, decidida a seguir em frente. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que, de alguma forma, ela ainda estava viva. E isso, por ora, era tudo o que importava.
Com a prisão de James e a retirada de Sr. Harlan para um asilo, Stella se vê diante de mais uma reviravolta em sua vida. O que antes era dominado por tensão, medo e sofrimento, agora se transforma em um longo e doloroso processo de cura e reconstrução. Mais uma vez, ela terá que se reerguer de um relacionamento fracassado, mas desta vez com a sorte de estar viva para contar sua história. Nossa história chegou ao fim. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com quem você acha que também vai gostar dessa história.